Bom, meninos, vamos de volta aqui. Na primeira aula eu tinha parado na parte dos sismógrafos, né? O sismógrafo, então, ele é um equipamento que te lembra muito aquele exame de eletrocardiograma que o pessoal geralmente faz para poder perceber os batimentos cardíacos. O sismógrafo, ele tem sensores instalados no subsolo e esses sensores vão captando os tremores. Tremores estes que não necessariamente nós sentimos, né? Os sentidos humanos são um pouco deficitários nesse sentido. O que acontece? O principal sismógrafo do Brasil é um sismógrafo que fica na UNB, na Universidade Nacional de Brasília. Então, lá é o centro geológico, né, de controle do território nacional. Então, você percebeu na aula passada também que o território brasileiro, assim como qualquer território na superfície terrestre, vai ter sim atividades sísmicas, vai acontecer tremores, porém são tremores de baixa magnitude, né? E o potencial para você ter tremores mais violentos, eles vão ocorrer mais nas bordas das placas tectônicas, não que não possa acontecer no Brasil. Só a título de curiosidade, o tremor mais forte que aconteceu no território brasileiro foi no ano de 1955, no estado hoje do Mato Grosso, né? E o que aconteceu? A gente vai ver o próximo slide ali, que é referente à escala Richter. Deixa eu já te mostrar aqui, ó. Perceba isso daqui. A escala Richter vai ser uma escala criada pelo Charles Richter e o Benno Gutenberg, que vai variar de 1 a 9. Não que não possa ter tremores acima do 9, tá? Porque já tiveram. Porém, ele colocou até 9. No Brasil, para você ter uma ideia, o maior tremor que aconteceu em 1955 no Mato Grosso, né? Mato Grosso está aí. Ele está na live? Não sei. Deixa eu ver se ele está. Opa! O que acontece? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Vamos. Aqui. Foi um tremor de 6,6 na escala Richter. Então, foi um tremor até que bastante considerável. Só que você estava lá em 1955. Então, a destruição, né, a relação com o ser humano foi muito pouca. Porque naquela época, né, a região era extremamente pouco habitada. Vou te contar 2 terremotos que aconteceram. Um terremoto foi o maior de todos, já registrado, tá? Pelo ser humano, que foi de uma magnitude 9,5, que foi em Valdívia, no Chile, lá em 1960. Arrebentou, destruiu. Se você pegar aqui, ó, mais que 8, é um tremor muito forte e causa destruição total no local atingido. Então, o Chile, por estar numa região de encontro das placas tectônicas, ele vai literalmente, ele destruiu a região de Valdívia, no Chile. Você teve um outro tremor lá em 1906, em São Francisco, nos Estados Unidos. Literalmente também, a cidade foi praticamente destruída, né? Você tem fotos de antes de 1906 e depois de 1906, você percebe a destruição de São Francisco. E São Francisco está ali na falha de San Andreas, por mais que seja uma falha conservativa, mas pode acontecer um tremor. O de São Francisco foi um tremor de 8 pontos na escala Richter. O de Valdívia é de 9,5. Agora tem um tremor mais, eu acho, não vou rir da desgraça alheia, mas foi um tremor lá em 1755, e o povo tá que manda chat. O que vocês estão arrumando aqui, peraí? Quer que eu pergunte? Perguntar o quê, gente? Tô sem microfone, liga o microfone, liga e pergunta. Bruxelas, o que tô? O que tu me fala sobre a falha de San Andreas? Cara, a falha de San Andreas é um processo de falhamento, a placa tá quebrada ali.
que eu falei na primeira aula. Ela está quebrada. Só que ela não houve nenhum processo nem divergente, nem convergente. A placa está quebrada e está ali. Porém, o que acontece? Nesse processozinho do falhamento, é uma região que fica suscetível, né, a ter tanto atividade sísmica quanto atividade vulcânica. Murilo, como eles sabem do som se aconteceu há 100 anos atrás? Bom, cara, há 100 anos atrás você já tinha cientista, né? Já tinha ciência, já tinha registros, né? Só que, óbvio, não dá para provar 100% ali que foi de, exemplo, na explosão lá do Krakatoa, que chegou a 310 decibéis. É uma probabilidade e tal, né? Não dá para provar, ipsis literis ali, né? E se ela reativar, o que pode acontecer? A falha de San Andreas, você fala? Se a falha de San Andreas tiver uma atividade vulcânica ou tectônica de novo, a merda está instalada, literalmente. Porque você está numa região extremamente povoada, né? Você tem lá a megalópole de Sansan. É uma região com muita população. Certo? O trem é complicado. No Brasil, falei agora mesmo, né? O maior tremor dentro do Brasil foi no Mato Grosso, de 6,6 na escala Richter. Então foi um tremor bem pesadinho. Agora eu vou te contar um tremor que aconteceu em Portugal. Bruxelas, Portugal está perto de uma falha tectônica, perto de uma zona de encontro de placas. O Mediterrâneo está, então querendo ou não, né, está próximo ali. Em 1755, no século XVIII, Portugal, né, por ser um país muito católico, era dia de Todos os Santos. Eu não sei que dia que é dia de Todos os Santos. Se alguém souber aí, me fale. Mas, se não me engano, ou é um dia antes do dia de finados, ou é um dia depois. Não lembro. Daí, o que acontece? Dia de Todos os Santos, Portugal é um país católico, né? Então, o pessoal estava na igreja. Vamos ver se alguém falou aqui. Lá, 1º de novembro. Obrigado, Natan. Então, o que acontece? Dia de finados é dia 2 de novembro. O pessoal estava na igreja rezando. Cara, teve um tremor. O tremor de Lisboa, ele foi de 9 pontos na escala Richter. Agora, raciocina. O povo estava na igreja. As abóbadas, a arquitetura da igreja não favorece, né? O tremor aconteceu, as igrejas, grande parte das igrejas ruíram, né? Desmoronaram. Lisboa lembra muito Portugal, lembra muito Salvador. Tem a cidade alta e a parte baixa, por ser uma cidade portuária ali. E o que vai acontecer? Quem estava na igreja rezando, o pessoal morreu soterrado. Quem não estava soterrado, desceu para a parte baixa da cidade. Olha a merda. Porque a parte baixa, a parte portuária de Lisboa, não tinha grandes construções. Então você tinha uma área ali sem tanto perigo. Só que os portugueses eles não perceberam, que nem tinham como perceber, que era um maremoto. Então o tremor aconteceu no oceano. O que vai chegar ali? Um tsunami, com seus 16, 18 metros de altura. Então quem não morreu soterrado com as igrejas vai morrer afogado com a tsunami. Essa onda atinge a parte baixa de Lisboa e desmorona as ladeiras da parte alta. Então, olha a merda. Se você não morreu afogado, soterrado, não morreu afogado, você morreu nos deslizamentos que foram acontecendo. Aí tem aquela lei de Murphy, nada é tão ruim que não possa piorar. Justamente, o João está falando no Assassin's Creed Rogue, conta essa história, conta mesmo, verdade. Você tem que fugir lá do terremoto. O que vai acontecer? Se você não morreu deslizado, soterrado, afogado, deslizado, deu ruim que na parte alta pegou fogo na cidade. Aí você fala, Bruxelas, não dá para piorar, né? dá para piorar. Porque se você não morreu soterrado, você não morreu afogado, você não morreu deslizado, se você não morreu queimado, você vai morrer assassinado, porque a cidade vai ser saqueada, né? Naquele períodozinho lá o negócio era um pouco exótico. Então, só para você perceber que um tremor de magnitude 9, o mais alto grau da escala Richter, além de destruir a cidade, ele trouxe consequências adjacentes ali, né? Então vai ser meio que um efeito dominó. Ocorria ou morria, Carlos, bem isso daí,
certo? Então você perceba, tem outras escalas, tá? Não só a escala Richter. Tem outras escalas. É que a mais difundida aí vai ser essa escala Richter. Tranquilinho até aí? Eu preciso que vocês tenham em mente, para a gente poder avançar o assunto, que as causas do vulcanismo e as causas do tectonismo, as consequências do vulcanismo e as consequências do tectonismo. Tá claro isso? Se você entendeu, manda um joinha aí, só para eu poder ter ciência aqui que você entendeu. Beleza. Meninos, o que acontece? Deixa eu só ver o chat aqui, que tem umas criaturas gritando. Entendi. Não, beleza. Tranquilo. Então vamos seguir. A gente viu as forças endógenas. Agora a gente vai começar a ver forças exógenas. As endógenas acontecem no interior do planeta e as exógenas vão acontecer na superfície. Eu já te adianto. As endógenas são mais fáceis. Se você compara a questão de potência, a questão de magnitude, as endógenas são mais fortes, são movimentos cabalísticos que vão modificar toda a dinâmica do planeta. Já as exógenas são forças mais brandas. São forças aí que vão atuar na criação e na formação do relevo terrestre. Certo? Aí você vai ter um temperismo, você vai ter erosão. Comparado com terremoto, comparado com uma atividade vulcânica, é cosquinha na superfície terrestre. Só que você vai ter uma variedade muito maior de forças exógenas do que em forças endógenas. Certo? As exógenas são menores, são só duas. As endógenas. As exógenas você tem uma meia dúzia no mínimo. Tranquilinho? Mas antes disso, eu preciso te clarear as ideias. Deixa eu mudar aqui. Sobre estruturas geológicas. O que acontece? Presta atenção que essa parte é um pouquinho complicada. Você tem a crosta. A crosta é rocha. Uma estrutura gigantesca. E em cima da crosta, você tem as estruturas geológicas, que são duas estruturas principais. Os escudos cristalinos, ou crátons, e as bacias sedimentares. São duas estruturas geológicas. Então, raciocina. Litosfera, estrutura geológica, relevo. A gente está nas estruturas geológicas, são duas. E é bom a gente lembrar, ou ver, né, se você não viu isso aí lá no fundamental. De estruturas geológicas, De estruturas geológicas, a gente tem duas. Deixa eu voltar aqui. Trabalhar com duas telas tem hora que não ajuda. Você vai ter. Aí aparece cratões, né? Mas eu prefiro falar crátons, né? Crátons de plataformas e cinturas orogênicas. Você está, se não me engano, português de Portugal. Vamos lá. O que são crátons? Lá no período pré-cambriano, o que é período pré-cambriano? É a primeira era geológica do planeta. Quando o planeta começou, as eras geológicas começaram, a primeira era geológica e a maior de todas é o pré-cambriano, que é o períodozinho onde o planeta Terra começou a se moldar. Aquela massa de material magmático presa aí pela gravidade do Sol começou a girar em torno do Sol, em torno do próprio eixo, foi ganhando esfericidade. A litosfera, né, a camada externa, foi se solidificando. Os metais do magma, né, foram se aglutinando e formando núcleo. Então, é um período datado da formação da Terra, muito antigo. E o que acontece? Os crátons, ou escudos cristalinos, pode aparecer também, eles são as estruturas mais sólidas, mais pouco erodíveis do nosso planeta. Então, esses escudos, pensa, escudo cristalino. Escudo é forte. Cristalino é cristal, quer dizer que ele é muito forte. Então, são estruturas extremamente sólidas do nosso planeta. E são as estruturas mais antigas. Então, se são as mais antigas, no processo de erosão e de intemperismo, foram as estruturas que primeiramente começaram a sofrer erosão. Certo? E que erosão? Desgaste. Sol, vento, chuva, rio, enfim. Certo? Então, da erosão desses crátons, dessas estruturas extremamente sólidas, da erosão deles foram surgindo outras estruturas, que são as bacias sedimentares.
A bacia sedimentar, meninos, ela é formada pela decomposição do cráton, pela erosão do escudo cristalino. Daí você tem que lembrar só a aulinha do sexto ano. Sexto ano. Se não lembrar, eu não vou te crucificar. A gente lembra aqui junto. O que são rochas magmáticas e o que são rochas sedimentares. Rochas magmáticas são aquelas rochas que foram formadas pela solidificação do magma. Os crátons, os escudos cristalinos, são formados por rochas magmáticas. Então, são rochas muito fortes, vamos colocar assim, que sofrem muito pouca erosão, certo? Basalto, né? Derramamento, quando fala derramamento basáltico, o basalto é uma rocha cristalina. Daí, o que vai acontecer? Conforme essas rochas cristalinas, esses escudos cristalinos, esses crátons, foram sofrendo erosão, vai haver um desgaste, né? Sedimentos. E esses sedimentos vão descendo para áreas mais baixas. Então, pensa, bacia sedimentar, a bacia não é abaulada? Então, vamos supor que eu tenha crátons mais altos, as partes mais baixas, conforme foi havendo erosão e intemperismo, esse material foi se depositando em áreas baixas. Erosão. E ao longo das centenas de milhares de milhões de anos, esses sedimentos foram se solidificando. Só que, ao invés de eu ter solidificado o magma, o que solidificou foram sedimentos. Então, surge aí um novo tipo de rocha, que são as rochas sedimentares. O calcário, por exemplo, é uma rocha sedimentar. São rochas extremamente erosíveis. Então, são rochas, vamos colocar assim, em comparação com as magmáticas, são rochas frágeis, certo? E o que acontece? Para você visualizar uma rocha magmática de uma rocha sedimentar, perceba essa estrutura que eu estou te mostrando aqui, ó. Você percebe que ela foi formada por camadinhas? Está visualizando essas linhas na horizontal? Essas linhas na horizontal dentro da geologia, a gente chama de estratificação. Então, essas rochas foram estratificadas. Ao longo dos milhões de anos, foram se acumulando uma camada, outra camada, outra camada. E ao longo dos milhões e milhões de anos, esse material se solidificou. E uma coisa que eu quero já te adiantar, para você levar para o resto da tua vida, se você ainda não sabe disso. Recursos energéticos, o mundo hoje, 80% da matriz energética global, ela advém de combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? Petróleo, gás natural, carvão mineral e o xisto. São 4 grupos aí. E todas essas fontes de energia são não renováveis. São fósseis não renováveis. Se são fósseis, memoriza, o fóssil não foi um ser vivo? E um ser vivo não foi uma matéria orgânica? Então, petróleo, gás, carvão e xisto, ele advém, ele foi formado pela decomposição de matéria orgânica. E toda matéria orgânica é um composto de carbono. Por isso que na hora que você queima o carvão, o gás, o petróleo, o xisto, ele vai liberar uma caloria muito grande. Porque a quantidade de carbono nesses combustíveis é muito grande. Certo? Então, para você ter petróleo, gás, carvão ou xisto, esses elementos só serão encontrados em bacias sedimentares. Eu rasgo meu diploma se alguém encontrar petróleo num escudo cristalino. Porque pensa, para você encontrar petróleo dentro de um escudo cristalino, é matéria orgânica que caiu na lava. E matéria orgânica que caiu na lava, ela é decomposta. Certo? Ela vira fumaça, ela vira gás, ela se decompõe. Diferente do petróleo, do gás, do carvão e do xisto. Vamos supor, lá no sexto ano você deve ter aprendido lá com a professora de ciências que o petróleo ele é formado pela decomposição dos dinossauros. Tudo bem, para uma criatura com 11 anos de idade, que você sacode a cabeça, o cérebro é do tamanho do uma ervilha. É lógico que você vai falar isso. Porém, o que acontece? Na maioria dos casos, o petróleo, o gás, o carvão e o xisto, olha lá, Mafer, aprendendo o sétimo. Esse material, ele é formado por matéria orgânica,
Só que no caso, em grande parte, por matéria orgânica vegetal. Para você conseguir ter extensas bacias petrolíferas, jazidas de carvão, você precisa de muita matéria orgânica. Então não vai ser um dinossauro que vai, não só um, né, uma manada, que vai produzir um combustível em grandes quantidades. Você precisa de extensas florestas. E vamos pensar, por conta da dinâmica do deslocamento dos continentes, do deslocamento das placas tectônicas, é plausível, é coerente você ter esse soterramento de matéria orgânica. Aí essa matéria orgânica que foi soterrada, temperatura elevada, pressão elevada, ela vai criar o material ali, né? E na química você chama de hidrocarbonetos, certo? O petróleo e o xisto são hidrocarbonetos. O carvão mineral é aquele material no estado sólido e o gás natural é aquele material no estado no estado gasoso. E o xisto e o petróleo no estado líquido, certo? Então você só encontra combustíveis fósseis, matriz energética usada na atualidade somente em bacias sedimentares. Tranquilo? Ah, Bruxela, assim que eu vou encontrar então nos escudos cristalinos. Você vai encontrar minerais, você vai encontrar minérios, você vai encontrar ouro, prata, cobre, zinco, estanho, tungstênio, magnésio. Você vai encontrar minerais nos escudos cristalinos. E você vai encontrar combustíveis fósseis nas bacias sedimentares. Tranquilo isso? Alguém não entendeu? Tá tranquilo? Manda um joinha de leve aí, se você entendeu. Quem não entendeu, grita. Não grita não, às vezes aparece o Zeca que grita. Vamos ver aqui, tem um chatzinho para nós. Joinha, não, beleza. Ele joga na cara, mano. Que isso. Então, tranquilo? Então, você consegue perceber, então, o que é o escudo cristalino e o que é a bacia sedimentar? Ah, Bruxelas, eu nunca vi um escudo cristalino, também nunca vi uma bacia sedimentar. Você nunca vai ver também, tá? O que foi, Mato Grosso? O que vocês estão rindo, os palhaços? É que ou eu dou aula ou eu olho o chat, não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Ah, finalmente. Eu te percebi, bebê. Relaxa. Você tá bem? Tá tranquilinho aí? Tá lavando a mão, passando uns álcool em gel aí? Ai, gente. Ah, então beleza. Então, ó, vocês nunca vão visualizar um escudo cristalino nem uma bacia sedimentar. Porque são estruturas gigantescas. Acima dos escudos cristalinos e das bacias sedimentares, aí sim a gente vai ter as estruturas de relevo. Aí você vai ter planalto, planície, depressão. Certo? Tranquilinho aí? Vamos lá então, ó. Vamos passar para frente o negócio. Passei para trás. Para frente. Meninos, a gente entra agora na dinâmica exógena. Só para você ter uma ideia, olha isso aqui. São todos elementos e todos fatores das forças, mentira, perdão, estou engasgando aqui. Das forças exógenas, é falta d'água. Certo? Então, diferente do vulcanismo e do tectonismo, olha a encrenca que você vai ter na superfície da Terra. Ah, Bruxela, você vai explicar tudo isso? Não. Eu vou te direcionar. Certo? Eu vou te indicar os principais. E a gente vai vendo ao longo da primeira série, ao longo dessa primeira série, a gente vai ver os outros fatores, tá? Mas dentro da apostila, dentro de geologia, a gente vê fatores endógenos, vulcanismo, tectonismo, e fatores exógenos, já estou te indicando esse que a gente vai ver. Intemperismo e erosão. Só que aí dentro de intemperismo você tem 3, dentro de erosão você tem 5 ali. Tá ok? E o pessoal tá que manda chat. O que é isso? Ah, Bruxelas terraplanista. Ai, Deus me livre. Vamos lá. Controla o chat. Aí se você fica escrevendo aí, não presta atenção, Judite. Meninos, vamos para a primeira parte aqui, ó. Intemperismo. Bruxelas não é a mesma coisa, intemperismo e erosão? Parece. Mas anota no cantinho aí o que é a diferença do intemperismo para erosão.
Intemperismo é a mudança da estrutura das rochas. Das rochas. Eu vou pegar a rocha e vou transformar em solo. Presta atenção. Eu vou pegar a rocha crua, virgem, lá da PQP do pré-cambriano e vou transformar em solo. Porque o solo nada mais é do que a desagregação, a decomposição da rocha, a sedimentação, né? Os fragmentos de rocha, juntos com matéria orgânica. Algo que vai fazer um solo ser mais fértil ou menos fértil? Os elementos químicos que você tiver ali, mais a matéria orgânica. Quer ver um exemplo? Se você pegar as civilizações da antiguidade, as civilizações mesoamericanas, azteca, maia, inca, romano, grego, os caras cultuavam muito os vulcões. Então, você pega lá, Pompeia, era um vilarejo que estava no pé do Vesúvio, lá na Itália. Os caras gostavam de ficar próximos aos vulcões, faziam oferendas para Deus Vulcano, Deus Hefesto, dependendo da mitologia grego-romana ali. Por quê? O solo vulcânico, o cráton, a rocha basáltica, a hora que ela sofre intemperismo e vira solo, ela é muito fértil. Muito, certo? Então, para você ter um cultivo agrícola ali, vai ser muito interessante. Só que, ó, eles sabiam disso na época? Não. Eles achavam que é porque eles cultuavam o Deus X, Y, Z, sacrificavam uma virgem, davam uma oferenda, né? Daí você tinha o agrado do Deus lá, que era o solo ser fértil, mas era por conta do tipo de solo. Então, intemperismo, meninos, é a desagregação das rochas. E eu faço com que essa rocha se transforme em solo. Para acontecer o intemperismo, você tem 3 tipos. Olha aqui, ó. Intemperismo, só um conceitinho. São mudanças químicas e físicas que ocorrem em sedimentos e rochas quando elas são expostas à atmosfera e biosfera. O intemperismo produz todas as argilas, solos e substâncias que são carregadas para os rios e mar. E não é a mesma coisa que erosão, tá? Existem 3 tipos de intemperismo. Intemperismo físico, intemperismo químico e intemperismo biológico. 3 formas de você desagregar, de você mudar as rochas para você fazer com que aquela rocha se torne solo. Certo? O primeiro intemperismo é o intemperismo físico. Não vou ler, vou te explicar, depois você lê com calma. Mas o intemperismo físico, ele vai levar em consideração o processo de dilatação e contração das rochas. Você vai ter intemperismo físico em extremos climáticos, em áreas muito frias e em áreas muito quentes. Vamos pegar áreas frias, por exemplo. Você está no topo de uma montanha. Já parou para pensar que todas as montanhas, têm o formato angularizado, o topinho da montanha? É todo truncadinho. Por quê que ele tem esse formato angularizado? Por conta do processo físico que essas rochas vão sofrer. Raciocina. Lembra que eu te falei lá da propriedade da matéria esquenta, dilata, esfria, contrai? Lá do magma. Acontece com qualquer matéria. Com as rochas também. Aqueceu, a molécula, ela expande um pouquinho, mas ela expande. Esfriou, ela contrai. A água acontece isso. Coloca uma garrafa de cerveja no freezer. Se você não ficar de olho, aquilo lá vai arrancar a tampa e vai vazar no freezer todo. Por quê? Porque a água dentro, né, ela congelada, ela vai expandir, ela vai aumentar de tamanho 20%. Certo? A uma latinha de refrigerante, cerveja, a latinha de alumínio, já percebeu que até aquela bundinha socada? E a hora que você deixa ela muito tempo no freezer, a hora que ela dilata, a hora que ela congela, a bundinha estufa. E ela foi feita propositalmente para isso. E aquela bundinha estufada é os 20% do congelamento. Ok? Então agora você imagina gotículas de água, e isso lá no topo de uma montanha, nos 2 meses de verão que vai ter, aquela geleira derrete e infiltra na rocha. Gotículas, coisa pequena. Passa os 2 meses de verão, volta para o inverno. O que vai acontecer com aquelas gotículas que estão dentro da rocha? Elas vão expandir 20%. E no caso, como você está num topo de montanha, e a formação de montanha pelo choque de placas,
é um movimento convergente, as rochas são rochas magmáticas, rochas extremamente pouco erodíveis, são muito sólidas. Então vai acontecer isso aqui. Olha um exemplo. As rochas, elas vão quebrar, elas fraturam. E essa fratura das rochas, ao longo das centenas de milhões de anos, né, vão fazendo com que esse solo sofra erosão. Essa rocha sofra erosão. Perceba, atrás dessa rocha grandona, o tanto de pedregulhos, de rochas menores que foram formadas. Pelo mesmo processo, as gotículas de água do interior das rochas, a hora que ela expande 20%, ela vai fraturar as rochas ao longo, óbvio, de milhares e milhares de anos. Esse é o intemperismo físico. Por isso que o topo das montanhas vai ter sempre o formato angularizado, porque acontece o intemperismo físico. Agora, o intemperismo químico, vou te explicar. Vou mostrar a imagem que é mais fácil. O intemperismo químico é a ação da água também, porém a ação da água líquida, em estado líquido. Então não vai ser regiões nem muito quentes nem muito frias, vai ser regiões tropicais que chova bastante. Quem é de Minas Gerais, isso é uma região chamada de mares de morros. Diferente do intemperismo físico, que o relevo é angularizado, o intemperismo químico ele causa um abaulamento, um arredondamento do relevo. Isso é causado pela água. No caso, pode ser tanto pela água no sentido fluvial, que são os rios, ou no sentido pluvial, que é a chuva. A hora que chove, o que a água vai fazer? Ela vai começar a carregar material da região mais alta para a região mais baixa. Então, essa é a mudança química da estrutura das rochas. Você pega a pedra de rio. A pedra de rio, por outros motivos, mas só um exemplo. Ela não é sempre mais arredondadinha? Porque pensa, centenas de milhares de anos aquela pedrinha rolando ali. A água leva para lá, a água leva para cá. Intemperismo químico. Eu mudo a dinâmica química do elemento, do material. No caso aí, das rochas. Então, memoriza que o intemperismo físico ele é causado pela diferença de temperatura. Água em estado líquido, estado sólido. O intemperismo químico é causado pela água em estado líquido. Enquanto físico, o relevo é angularizado, o químico, o relevo ele é arredondado. Tranquilo? Doeu? Belezinha? Aí você tem o mais fácil, que é o biológico. O biológico vai ser a ação de seres vivos. Vai ser um cupim, olha que bizarro, um cupinzeiro, um formigueiro, uma árvore, uma raiz de árvore que vai se desenvolvendo e ao longo das centenas de milhares de anos ela vai fazendo um processo de intemperismo biológico. Se você pensar, fazendas antigas, não sei se você já teve a oportunidade de visitar, o gado dorme dorme no curral e fica durante o dia no pasto. Pelo menos a dinâmica da maioria é assim. E o caminho da roça, que é o gado sai do curral e vai para o pasto, ele faz sempre o mesmo caminho. E fazendas antigas, esse solo, tudo bem que é no solo, mas só um exemplo que também é intemperismo biológico. O solo é sulcado, ele vai sendo soterrado, ele vai sendo abaulado, e o caminho da roça não nasce nem vegetação. E fica abaulado durante fazendas antigas, com centenas de anos. Então é um outro exemplo de intemperismo biológico. Enquanto o intemperismo físico é a dinâmica da contração e dilatação da água. O químico, a ação da água líquida. Físico, a relevo angularizado. Químico, relevo arredondado. Biológico, é uma ação pequenininha, uma ação local, tá? Ele não vai ter uma ação sistêmica da coisa. Mas eu quero encerrar a nossa aula de hoje com você conseguindo perceber a diferença entre os 3 tipos de intemperismo. Físico, químico e o biológico. Tranquilo? Vamos ver aqui, ó. Temos um chat. Isso pode acontecer até com asfalto. Não pode, Emily. Só que aí a gente não pode falar que é um intemperismo, né? Porque o intemperismo é literalmente na rocha. Mas é um exemplo, sim, pode acontecer no asfalto. Pode sim. Bora, moçada. Vamos para as perguntas. Tô parando a gravação, né? Por aqui. Deixa eu só